Já sentiu aquela raiva que te sufoca, que não pode ser expressa, uma fúria que sobe pelo peito e você simplesmente engoliu? Uma indignação que queima por dentro, mas que você escondeu atrás de um sorriso amarelo? Claro que já. Todos nós já passamos por isso, porque nos ensinaram que a raiva é feia, que a raiva é perigosa. E gente de bem não sente raiva. Então, você aprendeu a reprimir, a engolir, a fingir que estava tudo bem, quando por dentro você estava em chamas. Mas aqui está o que ninguém te contou. Aquela raiva que você enterrou não desapareceu. Ela está viva, ela está ativa. E ela está escondendo algo que pode mudar a sua vida. Carl Jung passou décadas estudando o que acontece com emoções reprimidas. E o que ele descobriu é, ao mesmo tempo, perturbador e libertador. Ele disse que a sombra é 90% ouro puro. Deixa eu repetir isso, porque é crucial. A sombra é 90% ouro puro. A sombra é tudo aquilo que você rejeitou em si mesmo, tudo que você reprimiu, tudo que você escondeu. E Jung está dizendo que 90% disso é valioso, é ouro, é tesouro, é potencial não realizado. Sua raiva reprimida não é apenas toxina, ela é combustível, ela é energia criativa comprimida. Ela é seu maior talento esperando para ser liberado. Andrew Huberman confirmou isso de uma forma que vai te surpreender. Ele tem um episódio inteiro sobre agressividade e raiva. E o que ele descobriu desafia tudo que nos ensinaram sobre essas emoções. Huberman explicou que existe uma área no cérebro responsável por gerar raiva, o hipotálamo ventromedial. E essa área está diretamente conectada ao sistema de dopamina, o neurotransmissor da motivação, da busca, da criatividade e da ação direcionada. Isso significa que raiva e dopamina estão neurologicamente conectadas. Quando você sente raiva, seu cérebro está liberando o mesmo químico que te impulsiona a criar, a conquistar, a transformar o mundo. E quando você reprime essa raiva, você está reprimindo junto toda a energia criativa que vem com ela. Jung chamou isso de sombra dourada. É um conceito que poucos conhecem. A maioria das pessoas pensa na sombra como algo negativo, como os impulsos destrutivos, como os desejos vergonhosos. Mas Jung foi muito além. Ele diz que a sombra contém não apenas aspectos destrutivos da personalidade, mas também capacidades poderosas, criativas e potentes. Talentos que foram condenados durante nosso desenvolvimento, não por cuidado, mas por inveja, por medo, por ignorância, por ciúme. Pensa nisso. Quando você era criança e mostrava um talento natural para algo, muitas vezes os adultos ao redor não celebravam. Eles se sentiam ameaçados. Eles te diminuíam. Eles te faziam sentir que aquilo era errado. E você aprendeu a esconder, a reprimir, a enterrar aquele talento junto com a raiva que sentiu por ser invalidado. E agora esse talento vive na sua sombra, esperando, acumulando energia, manifestando-se como uma raiva inexplicável toda vez que você vê alguém fazendo o que você deveria estar fazendo. Huberman explicou a neurociência por trás disso. Ele disse que a raiva foi desenhada evolutivamente para nos fazer avançar, para nos mover em direção a objetivos, para nos dar a energia necessária para superar obstáculos. Pessoas gostam de estimular frustração e raiva leve. Em experimentos onde humanos podiam estimular diferentes áreas do próprio cérebro, eles escolhiam estimular a área da raiva mais do que áreas de prazer ou calma, mais do que áreas de excitação sexual,
mais do que áreas de euforia. Isso é incrível. Nosso cérebro prefere o estado de raiva leve porque ele nos impulsiona, ele nos move, ele nos faz querer conquistar. E quando você reprime isso, você está reprimindo seu próprio motor de conquista. Jung documentou casos impressionantes. Pacientes que viviam com raiva crônica reprimida, que desenvolviam sintomas físicos, dores de cabeça, tensão nos ombros, problemas digestivos, pressão alta, enxaquecas. E quando finalmente conseguiam acessar e integrar essa raiva, algo mágico acontecia. Os sintomas desapareciam. E talentos que estavam enterrados há décadas emergiam. Um paciente que reprimiu a raiva contra um pai controlador descobriu que tinha talento para liderança, a mesma energia que ele usava para se submeter. Quando transformada, tornou-se capacidade de comandar. Uma paciente que reprimiu a raiva contra uma mãe crítica descobriu que tinha talento artístico extraordinário. A mesma intensidade que ela usava para se diminuir, quando redirecionada, tornou-se força criativa. Isso não é coincidência. É o que Jung chamou de função transcendente. A capacidade de transformar energia psíquica de uma forma para outra. A raiva é energia pura. Quando reprimida, ela se torna destrutiva, para dentro, contra você mesmo. Mas quando integrada e transformada, ela se torna combustível para a realização, para a criação, para a transcendência. Huberman explicou o mecanismo neural. A repressão de emoções requer energia enorme do córtex pré-frontal. Essa é a área do cérebro responsável pelo controle executivo, pela tomada de decisões, pela criatividade, pela resolução de problemas. Quando você usa o córtex pré-frontal para reprimir raiva constantemente, você esgota os recursos que precisaria para criar. É como tentar dirigir um carro com o freio de mão puxado. O motor trabalha, consome combustível, mas você não sai do lugar. Sua energia criativa está sendo queimada no esforço de manter a raiva enterrada. E é por isso que pessoas que reprimem muito se sentem cronicamente cansadas, sem motivação, sem criatividade, sem direção. A energia que deveria estar disponível para criar está ocupada em reprimir. Jung tinha um conceito chamado enantiodromia. É a tendência de coisas se transformarem em seus opostos quando levadas ao extremo. Raiva extremamente reprimida eventualmente explode, mas não de forma saudável, de forma descontrolada, no momento errado, com a pessoa errada. E aí você confirma para si mesmo que raiva é perigosa, que você estava certo em reprimir, e o ciclo se perpetua. Mas isso só acontece porque você nunca integrou a raiva conscientemente. Você nunca deu a ela um canal saudável de expressão. Você nunca transformou a energia. Huberman oferece uma perspectiva neurobiológica complementar. Ele explicou que a agressividade reativa é diferente da agressividade proativa. A agressividade reativa é quando você explode porque se sentiu ameaçado. É descontrolada. É desproporcional. É o resultado de raiva reprimida que finalmente rompe as barreiras. A agressividade proativa é diferente, é direcionada, é intencional e canalizada para um objetivo claro. Atletas de elite usam agressividade proativa. Empreendedores de sucesso usam agressividade proativa. Artistas revolucionários usam agressividade proativa. Eles não reprimem a raiva, eles a transformam, eles a canalizam, eles a usam como combustível. Carl Jung diria que eles integraram a sombra.
que eles fizeram as pazes com a parte de si mesmos que a sociedade condenou. E ao fazer isso, ganharam acesso ao ouro que estava escondido ali. Deixa eu te contar sobre o conceito de sombra dourada em mais detalhes. Porque isso muda tudo. A sombra contém forças suprimidas, talentos, ambições e qualidades admiráveis que você rejeitou, porque elas ameaçavam a dinâmica familiar, ou porque elas não eram socialmente aceitas. A sombra contém grandeza negada, a recusa de reconhecer seus próprios dons, frequentemente para evitar se destacar, ou para evitar provocar inveja nos outros. A sombra contém alegria proibida, prazer e entusiasmo que você aprendeu a suprimir, porque pareciam egoístas, ou inapropriados, ou ameaçadores. A sombra contém autoridade escondida, capacidade de liderança e poder que você negou, para evitar responsabilidade ou para evitar críticas. Tudo isso está lá, na sombra, junto com a raiva que você sentiu quando essas partes de você foram invalidadas. A raiva é a guardiã. O talento é o tesouro. Você não pode acessar o tesouro sem passar pela guardiã. E é por isso que a maioria das pessoas nunca descobre seus maiores talentos. Porque elas têm medo de enfrentar a raiva que protege esses talentos. Andrew Huberman explicou que o córtex pré-frontal pode regular a amígdala. A amígdala é o centro do medo e da raiva no cérebro. Quando a conexão entre o córtex pré-frontal e a amígdala é forte, você consegue sentir raiva sem ser dominado por ela. Você consegue usar a energia sem perder o controle. Você consegue transformar em vez de reprimir ou explodir. Mas essa conexão precisa ser treinada, precisa ser desenvolvida. E isso só acontece quando você para de evitar a raiva. Quando você começa a se permitir senti-la, de forma consciente, de forma controlada, de forma intencional. Carl Jung tinha uma prática que ele chamava de imaginação ativa. Ele sentava em silêncio e permitia que conteúdos da sombra emergissem, incluindo a raiva. Ele não reprimia, ele não atuava, ele observava, ele dialogava. Ele perguntava à raiva o que ela queria, o que ela estava protegendo, o que ela estava escondendo. E através desse diálogo, ele descobria os tesouros, os talentos enterrados, as capacidades negadas, o ouro da sombra. Andrew Huberman oferece ferramentas complementares. Ele fala sobre o suspiro fisiológico, uma técnica de respiração que acalma o sistema nervoso, que permite que você sinta emoções intensas sem ser sequestrado por elas. Você inspira 2 vezes pelo nariz, uma inspiração longa seguida de uma curta, e depois expira longamente pela boca. Isso ativa o sistema nervoso parasimpático, acalma a amígdala, fortalece o córtex pré-frontal e te permite estar presente com a raiva sem perder o controle. E nesse estado que você pode fazer o trabalho de integração, que você pode perguntar à raiva o que ela está guardando, que você pode descobrir os talentos enterrados. Existe um padrão que Carl Jung observou em centenas de pacientes. Pessoas que reprimiram raiva contra figuras de autoridade frequentemente tinham talentos de liderança enterrados. Pessoas que reprimiram raiva contra críticos frequentemente tinham talentos artísticos enterrados. Pessoas que reprimiram raiva contra controladores frequentemente tinham talentos de independência e empreendedorismo enterrados. A raiva aponta para o talento. Ela mostra onde você foi ferido. E a ferida é exatamente onde o dom está escondido. Deixa eu te dar exemplos mais específicos. Se você sente raiva quando vê alguém se expressando artisticamente,
Provavelmente existe um artista dentro de você que foi silenciado. Alguém te disse que arte não era profissão, que era perda de tempo, que você precisava ser prático. E você enterrou o artista, junto com a raiva de ter sido invalidado. Se você sente raiva quando vê alguém falando em público com confiança, provavelmente existe um comunicador dentro de você que foi calado. Alguém te humilhou quando você tentou se expressar. Te ridicularizou. Te fez sentir que sua voz não merecia ser ouvida. E você enterrou o comunicador, junto com a raiva de ter sido silenciado. Se você sente raiva quando vê alguém tendo sucesso financeiro, provavelmente existe um empreendedor dentro de você que foi reprimido. Alguém te ensinou que dinheiro era sujo, que querer prosperar era ganância, que pessoas boas não se preocupam com riqueza. E você enterrou o empreendedor, junto com a raiva de ter sido limitado. Se você sente raiva quando vê alguém em posição de liderança, provavelmente existe um líder dentro de você que foi subjugado. Alguém te ensinou que você devia obedecer, que questionar era desrespeito, que seu papel era seguir, nunca comandar. E você enterrou o líder, junto com a raiva de ter sido dominado. Preste atenção no que te dá raiva. É o mapa mais preciso para seus talentos enterrados. Carl Jung chamava isso de projeção. Quando vemos nos outros qualidades que rejeitamos em nós mesmos e reagimos emocionalmente, inveja e raiva são sinais de projeção. Sinais de que algo que pertence a você está sendo visto no outro, porque você não permite que exista em si mesmo. Andrew Huberman explicou isso em termos de neurônios espelho. Quando você vê alguém fazendo algo, seus neurônios espelho ativam como se você estivesse fazendo. Você sente no corpo a experiência do outro. E se essa experiência está conectada a algo que você reprimiu, você sente desconforto, raiva, irritação inexplicável, porque seus neurônios espelho estão ativando uma parte sua que está presa, uma parte que quer sair, uma parte que quer se expressar. E a prisão dói, a repressão dói. E esse doer se manifesta como raiva direcionada ao outro, quando na verdade é raiva pela sua própria limitação, pela sua própria prisão, pelo seu próprio autoabandono. Isso é poderoso quando você entende, porque transforma a raiva de algo a ser evitado em uma ferramenta de autoconhecimento. Cada vez que você sente raiva irracional de alguém, pare e pergunte: o que essa pessoa está fazendo que eu gostaria de fazer? Que parte de mim ela está expressando que eu reprimi? Que talento ela está usando que eu enterrei? A resposta vai te chocar, porque vai revelar partes suas que você esqueceu que existiam. Talentos que você abandonou há tanto tempo, que nem lembra mais. Capacidades que você negou até de si mesmo. Carl Jung chamou isso de ferida do curador. A ideia de que nossos maiores dons emergem exatamente dos lugares onde fomos mais machucados. A raiva marca o local. Ela é o X no mapa do tesouro. Andrew Huberman validou isso neurologicamente. Ele explicou que experiências emocionais intensas criam memórias mais fortes. A raiva que você sentiu quando seu talento foi invalidado criou uma memória poderosa. Uma memória que ainda está ativa. Uma memória que ainda contém toda a energia daquele momento. Quando você acessa essa memória conscientemente, quando você permite que a raiva emerja em um ambiente seguro, você também acessa a energia, o potencial, o talento que foi enterrado junto. É como abrir um cofre que estava trancado há décadas. Tudo que você colocou lá dentro ainda está lá, esperando, intacto,
pronto para ser usado. Mas você precisa da chave. E a chave é a raiva. A mesma raiva que você passou a vida evitando. Eu sei que isso é desconfortável. Nossa cultura inteira nos ensina a temer a raiva, a vê-la como algo a ser eliminado, controlado, suprimido. Mas Carl Jung e Andrew Huberman provam o contrário. A raiva não é o problema, a repressão é o problema. A raiva é energia. E é como você usa essa energia que determina se ela será destrutiva ou criativa. Reprimir é destrutivo, explodir é destrutivo, integrar é transformador, canalizar é criativo, usar é libertador. Então, o que você vai fazer agora? Vai continuar reprimindo? Vai continuar fingindo que não sente? Vai continuar gastando toda a sua energia criativa para manter a tampa fechada? Ou vai começar a investigar? Vai começar a se perguntar: contra quem eu tenho raiva que nunca expressei? Que parte de mim foi invalidada quando eu era jovem? Que talento eu abandonei porque alguém me fez sentir que era errado? A resposta a essas perguntas é o mapa para seu maior potencial. Carl Jung disse que até você tornar o inconsciente consciente, ele vai dirigir sua vida e você vai chamar de destino. Sua raiva reprimida está dirigindo sua vida agora. Ela está te sabotando, te limitando, te mantendo pequeno, mas não porque ela é má, porque ela está presa, porque ela não tem canal de expressão, porque o talento que ela guarda está sufocando junto com ela. Liberte a raiva e você liberta o talento. Integre a sombra e você integra o ouro. Encare o dragão e você ganha o tesouro. Andrew Huberman explicou que a neuroplasticidade permite que o cérebro se reconfigure, que novos padrões podem ser estabelecidos em qualquer idade, que a conexão córtex pré-frontal e amígdala pode ser fortalecida, que você pode aprender a sentir raiva sem ser dominado, a usar a energia sem perder o controle, a transformar o fogo em luz. Mas isso requer prática, requer coragem, requer a disposição de enfrentar o que você passou a vida evitando. Existe algo que poucos falam sobre a repressão crônica da raiva: os custos físicos. Carl Jung observou que pacientes com raiva reprimida desenvolviam padrões somáticos específicos. Tensão crônica na mandíbula, porque a mandíbula é onde engolimos a raiva, onde cerramos os dentes para não falar o que queremos, onde mordemos a língua para não explodir. Dor crônica nos ombros e pescoço, porque carregamos o peso do que não expressamos. Como se estivéssemos sempre prontos para um confronto que nunca acontece, sempre em guarda, sempre tensos. Problemas digestivos, porque o sistema digestivo é diretamente afetado pelo estresse crônico. E reprimir raiva é uma forma constante de estresse. O corpo está sempre em modo de luta ou fuga, mas sem nunca lutar nem fugir. Apenas parado, tenso, gastando energia para não agir. Andrew Huberman explicou que o sistema nervoso autônomo não distingue entre ameaça externa e ameaça interna. Para seu corpo, reprimir uma emoção intensa é tão estressante quanto enfrentar um predador. O cortisol sobe, a inflamação aumenta, o sistema imunológico é comprometido. E tudo isso acontece silenciosamente, dia após dia, ano após ano, enquanto você acha que está sendo virtuoso por não sentir raiva, quando na verdade está apenas adoecendo. Estudos mostram que pessoas com alta supressão emocional têm maior risco de doenças cardiovasculares, de câncer, de doenças autoimunes. A raiva reprimida não desaparece. Ela se transforma em doença,
Carl Jung dizia que o que não se torna consciente se manifesta como destino, mas ele também poderia ter dito que se manifesta como doença. O corpo guarda a conta e, eventualmente, cobra. Por isso, a integração é tão importante, não apenas para acessar os talentos enterrados, mas para parar de adoecer, para liberar o corpo da tensão crônica, para permitir que a energia flua em vez de ficar estagnada. O processo de recuperação tem etapas. Primeiro, reconhecimento. Admitir para si mesmo que você tem raiva, que você reprimiu, que existe algo lá embaixo que você evitou a vida toda. Isso parece simples, mas é o passo mais difícil, porque a repressão é tão automática que você nem percebe mais. Você acha que não sente raiva, quando na verdade sente o tempo todo. Apenas não permite que chegue à consciência. Segundo, permissão. Dar a si mesmo o direito de sentir. Entender que raiva não é pecado, não é falha moral. É uma emoção humana legítima, uma resposta natural a violações de limites, a injustiças, a invalidações. Terceiro, expressão segura. Encontrar formas de deixar a raiva sair sem causar dano. Escrever, gritar em um lugar privado, exercício físico intenso, socar um travesseiro. Parece bobo, mas funciona. Porque o corpo precisa completar a resposta de estresse, precisa descarregar a energia acumulada, precisa terminar o que começou há anos atrás. Quarto, investigação. Perguntar à raiva o que ela está guardando, que talento ela protege, que parte de você foi invalidada, que dom foi enterrado junto com ela. Quinto, integração. Recuperar o talento. Começar a expressá-lo. De forma pequena, primeiro, depois maior. Até que ele se torne parte da sua vida consciente. Parte de quem você é, não mais escondido na sombra. Andrew Huberman oferece uma perspectiva neurobiológica para cada etapa. O reconhecimento ativa o córtex pré-frontal. Traz consciência para processos automáticos. A permissão reduz a atividade da amígdala. Diminui a resposta de ameaça associada à emoção. A expressão segura completa o ciclo de estresse. Libera neurotransmissores acumulados. A investigação fortalece conexões entre áreas límbicas e corticais. Integra emoção e razão. A integração cria novos padrões neurais, novas formas de ser, novas possibilidades de expressão. Todo o processo é neuroplasticidade em ação. O cérebro se reconfigurando, criando novos caminhos, abrindo espaços que estavam fechados. Carl Jung passou por isso ele mesmo. Ele teve períodos de intensa turbulência emocional, momentos onde a sombra emergia com força avassaladora, e ele não fugiu. Ele mergulhou, ele dialogou, ele integrou, e do outro lado, ele emergiu transformado, com acesso a capacidades que ele não sabia que tinha, com uma criatividade que revolucionou a psicologia, com uma compreensão da mente humana que ainda guia milhões de pessoas. Tudo isso veio da sombra, do ouro escondido na escuridão, da energia transformada da raiva. Você tem esse mesmo potencial. Você tem ouro na sua sombra. Você tem talentos enterrados junto com a raiva que sentiu quando eles foram invalidados. Deixa eu te fazer uma última pergunta. Pensa em alguém que te irrita profundamente. Alguém que só de pensar, você sente o sangue ferver. Pode ser uma pessoa pública, pode ser alguém do trabalho, pode ser um familiar. Agora, pergunta a si mesmo, o que essa pessoa faz que me irrita tanto? Qual qualidade dela que eu não suporto? E agora a parte difícil.
onde essa mesma qualidade existe em mim? Onde eu a reprimi? Quando foi que eu aprendi que essa qualidade era errada? A resposta a essas perguntas é o começo da sua libertação. É o primeiro passo para recuperar o ouro da sua sombra. É o mapa para seus talentos enterrados. Carl Jung dizia que encontrar com a própria sombra é o trabalho mais importante de uma vida. E também o mais assustador. Porque requer honestidade radical. Requer admitir partes de você que você passou a vida negando. Requer enfrentar a raiva que você passou a vida evitando. Mas do outro lado desse enfrentamento está a integridade, a completude, o acesso ao seu potencial total. Não mais fragmentado, não mais dividido, não mais operando com metade da sua capacidade. Inteiro, completo, poderoso. A questão é, você vai continuar evitando ou vai finalmente enfrentar? A raiva que você mais teme contém o talento que você mais precisa. O dragão que guarda o tesouro é feito da mesma energia que o tesouro. Você só precisa aprender a transmutar. Isso que você acabou de ouvir levou meses de pesquisa. Conectar Carl Jung com Andrew Huberman, traduzir neurociência para linguagem acessível, encontrar as conexões entre sombra dourada e sistema de dopamina. É um trabalho que poucos canais fazem, porque exige tempo, dedicação e coragem de questionar narrativas. Se isso te ajudou a entender algo novo sobre você mesmo, se isso te fez reconsiderar sua relação com a raiva, o Super Thanks não é apenas um apoio financeiro. É você dizendo, continue revelando essas conexões. É você financiando a próxima pesquisa. É você se tornando parte de quem une psicologia profunda com neurociência. Quando você clica no coração dourado abaixo, você está investindo em conteúdo que a academia mantém separado, em revelações que poucos ousam fazer, em conhecimento que pode transformar como você vive. Agora me conta nos comentários. Qual talento você abandonou porque alguém te fez sentir que era errado? Que paixão você enterrou junto com a raiva de ter sido invalidado? Compartilhe a sua história, porque cada história dessas ajuda outros a reconhecerem seus próprios talentos enterrados. E já que você ficou até aqui, você claramente é alguém que quer ir além da superfície, que não se contenta com respostas prontas, que quer entender a psicologia profunda por trás das emoções. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se agora e ative o sino, porque toda semana eu trago mais conexões como essa, mais revelações sobre o que Carl Jung descobriu e Andrew Huberman valida, mais ferramentas para você integrar sua sombra, para você recuperar os talentos enterrados, para você transformar sua raiva em combustível criativo. Sua sombra contém ouro. Sua raiva guarda tesouros. A pergunta é, você vai continuar evitando ou vai finalmente cavar?